Segunda Crônicas, capítulo 20, do verso 1 a seguir, diz assim a palavra do Senhor. Depois disso, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns e avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azazon, Tamar e em Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou um jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem possa te resistir? Porventura, ó nosso Deus, não lançastes fora os moradores desta terra, de diante do teu povo, de Israel, e não adeste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o seu nome está nessa casa, e clamaremos a ti nossa angústia, e nos ouvirá e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os de Monte Seir, cujas terras não permitistes a Israel invadir quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão pago, vindo lançar-nos fora da nossa possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Todo Judá que estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças e as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matatias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Agora um pouquinho adiante aí, verso 18. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas dos filhos de Coatitas e dos Coreitas para louvarem ao Senhor Deus de Israel em voz alta, sobremaneira. Agora verso 22. Tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e os de Monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Somente até aí. Glória a Deus por esta palavra. Senhor Deus, muito obrigado. Obrigado por tudo quanto o Senhor já fez nesse lugar essa noite. Obrigado por tudo quanto o Senhor já falou no nosso coração, através da oração, através dos louvores, através da Tua palavra. Senhor, mas nós precisamos ouvir a Tua voz. Nós precisamos que o Senhor continue falando conosco, que o Senhor nos traga uma revelação do Seu trono, que vem de encontro com a nossa vida, que vem de encontro com a vida da Tua igreja, Senhor. Que a Tua palavra, que foi lida agora, ela possa frutificar no coração do meu irmão, da minha irmã nessa noite,
e que ela possa ser instrumento de cura, de restauração, acima de tudo, instrumento de salvação. Assim te agradecemos, Senhor, e te louvamos, em nome de Jesus. Amém? Eu tenho um tema para essa palavra e um tema para essa mensagem: o que fazer quando não se sabe o que fazer. A gente olha para esse texto e a gente vê um homem aqui chamado Josafá, um rei, que estava vivendo um momento em que ele, ainda que sendo rei, ainda que tendo um trono, uma coroa, um cetro, um título, ele estava vivendo uma situação em que ele não sabia o que fazer. Ele estava vivendo uma situação em que ele não encontrava saída para o grande problema que estava cercando ele. E muitas vezes nós também, na nossa caminhada nesta vida, encontramos problemas, situações, inimigos, lutas e crises, onde nós também não sabemos o que fazer. E aí vem o tema dessa mensagem: o que fazer quando não se sabe o que fazer? O que fazer quando nós não vemos saída? O que fazer quando nós não vemos a luz no fim do túnel? O que fazer? Como agir? Como reagir? Porque a vida é o cenário de grandes perigos. Já dizia o poeta que a vida é uma luta ferrenha, aonde os fracos se abatem e somente os fortes prevalecem. A vida é uma grande aventura, uma aventura muito perigosa, porque na vida as lutas são reais e são constantes. Na vida, na minha vida, na sua vida, na vida de todos nós, existem as famosas intempéries que nos levam a extremos, que nos levam de um lado para o outro, como se nós estivéssemos num barco à deriva. E eu quero perguntar para você: você está enfrentando lutas? Você está passando por dificuldades? Você está vivendo como Josafá aqui um cerco? Os inimigos têm se levantado contra a sua vida, contra a sua casa, no seu trabalho, no seu casamento. As lutas que você está vivendo são maiores que as suas forças. Você não sabe o que fazer, você não vê uma saída, você não vê um escape. As circunstâncias que você está vivendo são desesperadoras. A lógica está contra você. Aqueles que estão à sua volta já decretaram a sua derrota, já estão dizendo que você não vai sair dessa. É dessa forma que esse homem Josafá estava vivendo. Como eu disse, ele era um rei, ele tinha um rei, ele tinha poder, um poder militar, mas ele se vê numa situação que ele não sabia o que fazer. E esse texto que nós lemos fala desse homem, um homem que estava enfrentando um grande problema além das suas forças. E esse homem, ele se sentia encurralado, ele se sentia cercado. O ataque que estava ali iminente era um ataque certeiro, letal. Eram muitos inimigos e esse homem estava se vendo aqui sem saída e sem esperança. E olhando para esse texto, nós podemos ver esse homem Josafá, no meio de todas essas circunstâncias, no meio de todas essas situações terríveis, ele usou algumas estratégias para vencer o inimigo e para sair dessa situação tão terrível. Eu quero meditar com você, eu quero pensar com você nessa noite nas estratégias que esse rei Josafá usou para vencer os inimigos. E a primeira delas é a oração. Se nós olharmos para esse texto, Josafá, ele orou. Quando ele se viu cercado, quando ele se viu sem saída, quando ele viu que ele não sabia o que fazer, ele buscou Deus em oração. Ei, querido, como eu disse, eu não sei como você está vendo, eu não sei como você chegou até aqui, eu não sei o inimigo que tem se levantado com a sua vida, eu não sei a dimensão do cerco que armaram contra a sua vida. Mas olhando para Josafá, nós aprendemos aqui uma coisa: nós precisamos orar. Quando os levantes vêm contra a nossa vida, quando o inimigo se levanta contra a nossa casa, contra a nossa família, no nosso trabalho, quando nós não vemos saída e quando não sabemos o que fazer, nós devemos orar.
Josafá está ensinando aqui para mim e para você que nós precisamos orar, porque nós temos um hábito de orar com mais frequência e com mais fervor quando estamos passando por lutas, quando estamos passando por tribulação, quando nós não vemos saída, quando nós não sabemos o que fazer, aí nós oramos. Mas nós precisamos orar, como diz a palavra de Deus, em todo o tempo e o tempo todo, porque nós não sabemos, né? Estava tudo bem no reino de Josafá, de repente aquele povo que Deus tinha preservado se levanta contra a vida desse homem, e ele corre buscar a Deus em oração. As provas, na verdade, muitas vezes as nossas lutas não são levantes do inimigo, mas são provas que Deus coloca para nós. E as provas, na verdade, que Deus coloca para nós passarmos, elas não vêm para nos destruir, mas para nós dobrarmos os nossos joelhos e orarmos. Josafá, aqui, no seu momento de angústia, no seu momento em que ele não via saída, ele usou aqui 3 estratégias. Ele orou quando ele se viu cercado pelos inimigos. Verso 2 diz: Josafá convocou todos para orar na hora do perigo, na hora da ameaça, na hora do cerco, na hora que ele não via saída. E eu quero dizer para você, meu amado, que me ouve nessa noite aqui, você que me ouve pela live, de uma certa forma, nós também estamos sofrendo ataques, nós também estamos sofrendo um cerco, nós também estamos sofrendo ameaças. Se você olhar, experimente olhar no noticiário que está acontecendo, independente de ideologias políticas, nós estamos vivendo um tempo de incerteza, porque nós não sabemos o que vai acontecer no nosso país após essas eleições. Quantas coisas têm se levantado contra a igreja, contra famílias, contra a nossa vida, contra a nossa maneira de nós caminharmos acima de tudo como o Senhor, sendo bons cristãos. Nós também estamos sofrendo um cerco, nós também estamos sofrendo ameaça, e muitas vezes nós também não achamos uma saída, não sabemos o que fazer. E é por isso que nós devemos orar. Você tem orado para Deus guardar a sua casa dos ataques dos inimigos? Você tem orado pela sua igreja, para que Deus guarde a sua igreja? Porque nós não sabemos o que vai acontecer daqui a um tempo com a igreja. É claro que nós temos uma promessa de que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Mas o que vai acontecer com a igreja? Você tem orado pelos seus pastores, pelos seus líderes? Você tem orado pelos governantes da sua cidade, pelas autoridades da sua cidade? Você tem orado pelos políticos que estão governando o nosso país? Ou você só tem criticado? Ou você só tem ido para o Facebook para brigar por ideologias políticas, por posicionamentos ideológicos? É um tempo de orar, queridos, porque nós estamos também, da mesma forma que Josafá, sofrendo um cerco, sofrendo ameaças, sofrendo pressões. Estamos vivendo um tempo de muitas crises. Crises políticas, crises econômicas, crise ideológica e crise de tudo quanto é jeito. Você tem orado? Você tem dobrado os seus joelhos e clamado ao Senhor: Senhor, nós não sabemos o que fazer, como diz Josafá, mas os meus olhos estão postos em Ti. A minha esperança está posta em Ti. A minha confiança está posta no Senhor, que o Senhor vai reverter essa situação. Josafá sofreu ataques. Jesus também sofreu ataques. Jesus estava no deserto jejuando e orando, e Satanás foi lá. Mas se você não é filho de Deus, porque você está passando fome? Faz com que essas pedras se transformem em pão. E não é isso que acontece com nós muitas vezes, esse tipo de ataque. Mas você não é crente? Mas você não se diz filho de Deus, porque você está vivendo essa situação, porque você está sofrendo, porque você está vivendo essa crise no seu casamento. Nós também estamos sendo atacados, justamente por sermos filhos de Deus, como Jesus foi atacado no deserto.
E nós precisamos orar, queridos, para que Deus acampe ao redor de nós, da nossa família, da nossa casa, os seus anjos, e que brinde a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos, que estão indo para a escola e a gente não sabe o que vai acontecer lá na escola. Com essa onda de... A gente não pode nem falar disso mais, de ideologia de gênero, de tanta tranqueira. A gente não sabe, nossos filhos, nossos netos estão expostos, estão vulneráveis a tantas coisas. Nós precisamos orar. É um tempo, querida, em nenhum tempo da nossa vida nós estamos necessitando de orar como nesse tempo. Estamos precisando de estender um pouco mais o nosso tempo de oração. Josafá, ele orou porque ele não sabia o que fazer. Ele orou porque ele estava cercado pelo inimigo. Jesus orou, estava orando no deserto, estava jejuando, e o inimigo teve que ir embora. A palavra de Deus diz, Tiago capítulo 4, verso 7, sujeitai-vos, portanto, a Deus, e resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. É o diabo, é o inimigo das nossas almas, que tem se levantado contra a sua vida, contra a sua casa. Resiste. Como? Orando. Orando. Aqui não. Aqui não. Aqui, na minha casa, Deus habita na minha casa. O Espírito Santo habita na minha casa. Os anjos do Senhor estão ao redor da minha casa. Aqui não. Precisamos de orar. Josafá orou porque ele estava com medo. O verso 3 diz que Josafá teve medo e se pôs a orar. O medo não afastou Josafá de Deus, pelo contrário, o medo empurrou Josafá ao encontro de Deus, para a presença de Deus, para dobrar os joelhos e clamar ao Senhor. Tem muita gente fazendo o caminho contrário. Quando a crise vem, quando o medo vem, quando a situação vem, ele sai da igreja, ele abandona Jesus, ele abandona o pastor, ele abandona a comunhão dos irmãos. Josafá teve medo e ele correu para o Senhor. E ele se prostrou diante do Senhor e falou: Senhor, não há forças em nós, mas os nossos olhos estão postos no Senhor. Amém, queridos? O medo não afastou Josafá de Deus, levou ele para a presença de Deus. Ei, querido, quando os nossos recursos se acabam, quando a força do nosso braço não basta, quando a nossa autossuficiência, nós somos muito autossuficientes, né? Quando elas não funcionam, aí nós precisamos correr para o Senhor, aí nós precisamos buscar o Senhor. Josafá orou quando não sabia o que fazer. Verso 12 diz: nosso Deus, porventura não os julgarás, porque não há em nós força perante essa grande multidão que vem contra nós, e nós não sabemos o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Josafá orou, ele fez uma confissão sincera, demonstrando todos os seus sentimentos, todas as suas fraquezas, todas as suas limitações diante do Senhor. É como eu disse, muitas vezes nós somos muito espirituais, muito autossuficientes, achamos que o nosso dinheiro, o nosso título, a nossa autossuficiência humana vai resolver o problema. Josafá não, ele foi diante de Deus e ele demonstrou ali a sua fraqueza. Senhor, em nós não há força. Demonstrou ali a sua incapacidade, não sabemos o que fazer, Senhor, mas ele demonstrou também a sua confiança no Senhor. Os nossos olhos estão postos em ti. O salmista no Salmo 121 ele diz: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Ei, querido, está com medo, está vivendo crise, está vivendo luta, não sabe o que fazer, corra para o Senhor. Mas corra para o Senhor, porque diz assim: um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Corra para Deus, mas confesse ao Senhor: Senhor, não há força em mim. Essa luta é muito grande, é maior do que as minhas forças, Senhor. Eu dependo totalmente do Senhor. Como o salmista diz: se não for ao Senhor. Josafá
correu para o Senhor. Ele confessou diante do Senhor a sua incapacidade de vencer aquela luta. Josafá usou uma estratégia fantástica. Ele orou com jejuns. Por que eu falo fantástico? Porque quando nós olhamos para a palavra de Deus, Mateus capítulo 17, verso 21, Jesus ele diz, quando os discípulos trouxeram lá um menino lunático, possesso, e eles foram lá e puseram as mãos e fizeram um forféu danado, não aconteceu nada. E eles chegaram diante de Jesus todos frustrados: Senhor, não aconteceu nada. E Jesus falou: sabe por que não aconteceu? Tem casta de demônios que sai só com jejum e oração. O que eu quero dizer com isso para você, querido? Dependendo do tamanho da sua luta, dependendo do tamanho do seu problema, de repente, dependendo do tamanho da sua adversidade. E eu aprendi com isso essa semana. Eu estava estudando e montando esse sermão, e eu e minha esposa, nós temos orado. Nós temos orado por algo grande, por algo que excede a nossa força, a nossa capacidade. E aí ela estava falando para mim: nossa, como tem demorado? Como tem demorado? A gente tem orado, a gente tem clamado, a gente tem colocado diante de Deus, e não tem acontecido. Eu falei: Deus falou aqui o que temos que fazer. Nós precisamos orar com jejum. Tem coisa, querido, que só a oração vai resolver, mas tem coisa na nossa vida que tem que ser com jejum e oração. E eu louvo a Deus pela vida dessa igreja, porque nós temos praticado isso. A gente tem aí em setembro, volta, pastor Lucas? 40 dias de jejum e de oração. É o tempo da gente estar colocando diante de Deus as causas que a gente julga como impossíveis, como grandes demais para a nossa força, causas que nós olhamos e não sabemos o que fazer. Josafá apregoou o jejum em toda Judá. Os inimigos eram poderosos, a luta era grande, a batalha era grande. E como eu disse, quando se tem um grande problema, quando se tem uma grande luta, quando se tem uma grande crise, é necessário orar com jejum. Quem jejua está dizendo para Deus que tem algo urgente para ser resolvido. Quem jejua tem fome de Deus. Quem jejua tem uma prova que precisa desesperadamente de uma intervenção de Deus. Você está orando aí por uma causa grande, você está passando por uma luta grande que você não vê saída e que você não sabe o que fazer. Coloque em prática. Josafá está nos ensinando através da palavra de Deus. Vamos orar e vamos jejuar, e essa luta vai ser vencida. Amém, querido? Creia na palavra de Deus. Busque o Senhor em oração, mas também procure um jejum. Você, sua família, sua esposa, sei lá. Mas faça isso. Para Josafá funcionou, Isso tem funcionado, e o que funciona na palavra de Deus nós temos que praticar. Uma outra coisa fantástica que Josafá fez aqui no seu momento de oração, uma oração em conjunto. No verso 4 ele diz: toda Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. A palavra de Deus diz lá em Tiago capítulo 5, verso 16, que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Imagine a oração de muitos justos. Josafá era um homem sábio. Ele convocou todo o povo de Israel para orar pela causa que ele tinha colocado diante do Senhor. Lá em Atos capítulo 2, verso 42, a igreja primitiva, a igreja modelo já fazia isso. Lá diz: e perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E o verso 26, e perseveravam unânimes todos os dias no templo. Ei, querido, nós precisamos, como igreja do Senhor, sabe? Mesmo objetivo, mesmo espírito, mesmo alvo, sabe? Precisamos nos reunir para orar. E eu louvo a Deus, que nós temos, os jovens têm o tempo de oração deles. Tem na terça-feira, quem quiser vir orar, pode vir orar, E nós temos sido ensinados a orar juntos, Uma coisa fantástica no
nos cursos, tanto de homens, de mulheres, de casais, e que é uma dificuldade, quando você vai ministrar, você vê a dificuldade, esposo lá junto com a esposa, ora um lá e outro lá, e era a minha dificuldade também, e nós temos aprendido e temos ensinado essa oração em conjunto, essa oração comunitária. Então Josafá, ele usou essa estratégia, toda a nação se ajuntou, o rei não orou sozinho, ele convocou o povo, convocou a nação, as pessoas vinham de todos os cantos para buscar o Senhor em oração. Nós precisamos também, queridos, estar reunidos para orar, para buscar a Deus. Nós nos reunimos para tantas coisas, mas nos reunimos tão pouco para orar. Precisamos nos reunir para buscar Deus em oração. Amém? Segunda observação que eu quero pensar com você nessa noite. Primeira, Josafá orou. Josafá buscou Deus em oração. Segunda observação, ouvir a palavra de Deus. Você não está sabendo o que fazer? Você está perdido aí no meio dessa luta, no meio dessa batalha? Busque a palavra do Senhor, sabe? Busque na palavra. A palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela tem uma saída, ela tem uma resposta para tudo que nós estamos vivendo na nossa vida. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças e as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matatias, levita dos filhos de Asaf. Eu acho interessante essa parte. Tinha sacerdote naquele tempo? Tinha, mas foi o menor na escala de hierarquia que veio trazer a palavra do Senhor. E eu quero abrir aqui um parênteses. Vocês me perdoam o que eu vou falar. Quantas pessoas, sabe, entre nós, eu não vou no culto domingo, é aquele pregador que vai pregar. Eu não vou no culto de quarto, é aquele pastor que vai pregar. Ei, querido, você não tem que gostar de mim, nem de pregador, mas tem que gostar da palavra. Você não tem que gostar do pregador A, B, C, D, Y, Z, não, tem que gostar da palavra de Deus. Você tem que vir na igreja por causa de Jesus, não é por causa de pregador, não é por causa de pastor, não. Sabe por quê? Isso é idolatria. Se você está vivendo isso, se você está fazendo isso, você é um idólatra, você me perdoa a palavra. Isso é idolatria, porque você aponta o dedo para as pessoas de outras denominações e fala: ele é um idólatra porque ele adora ídolos, e você que adora um homem. Então, não interessa quem vai pregar, é a palavra de Deus, não é a palavra de homens. Você não tem que ficar selecionando, sabe, ter um pregador ou um pastor de estimação, não. É a palavra de Deus, é ela que você tem que amar e não pessoas. Todo o povo se ajuntou para ouvir um simples jovem levita. E o menino foi lá e levou a palavra de Deus, e todos creram na palavra do Senhor que veio através da boca daquele jovem. Querido, não tem grande e pequeno, não. Seja lá quem for, é palavra de Deus, é revelação de Deus, é Deus que usa. Sabe, eu gosto muito quando Jesus estava entrando em Jerusalém, né? E ele entrou sentado num burrinho, e as pessoas jogaram ramos de flores, tecidos, presentes, e o burrinho veio e pisou todos aqueles presentes. Mas nem daqueles presentes era para aquele burrinho, era para aquele que estava acima. Ei, querido, nós estamos aqui no púlpito pregando a palavra, mas nada é para nós, é para aquele que está acima de nós, é para ele todo louvor, toda glória, toda adoração, todo crédito é dele. Nós só somos um instrumento, e instrumento ainda limitado, imperfeito. E se não fosse Deus, nós nem estaríamos aqui. Então, querido, todo o povo se ajuntou para ouvir a palavra do Senhor. Quando a igreja se reúne, o salmista diz lá no Salmo 133, ali o Senhor ordena a vida e a bênção para sempre. O nosso Deus é um Deus que fala, Ele fala através da sua palavra, Ele fala através dos seus instrumentos. Todos estavam ali, homens, mulheres, crianças, todos sedentos e com os ouvidos abertos para ouvir a palavra do Senhor através daquele jovem. Deus fala, querido, mas nós precisamos dar ouvido à palavra de Deus.
Quando damos ouvidos e andamos pela palavra, não ficamos a contar os inimigos, não focamos nas circunstâncias, mas focamos no nosso Deus, como Josafá falou, os nossos olhos estão postos em Ti. Então, nós precisamos ouvir a palavra, andar pela palavra, obedecer a palavra, crer nessa palavra, independente de quem esteja, independente, como eu disse. O povo de Deus precisa compreender pela palavra que se Deus está ao nosso lado, nós sempre seremos vencedores. A nossa peleja é a peleja de Deus. Quem toca em nós, toca na menina dos olhos de Deus. Ele tem zelo pela nossa vida. Nós precisamos entender que a nossa vitória vem de Deus, e não do nosso esforço e da nossa autossuficiência. Eu quero dizer uma coisa para você, querido. Deus já tomou a sua causa nas mãos dele. Ele diz aqui: essa peleja não é sua. Nessa peleja você não vai ter que pelejar, o Senhor pelejará por ti. Da mesma forma vai acontecer com você. Eu não sei o tamanho da sua luta, eu não sei o poderio dos seus inimigos, mas creia nessa noite, o Senhor pelejará por ti. Você não vai ter que fazer nada. Josafá não fez nada. Josafá não colocou a mão em ninguém. Os inimigos se mataram sozinhos. Se você ler o texto até o final, da mesma forma vai acontecer com você. Creia pela fé. Terceiro e último ponto que eu quero pensar com você aí. Então, primeiro, quando não se sabe o que fazer, nós devemos buscar a Deus em oração. Quando não sabemos o que fazer, segundo ponto aí, devemos buscar a Deus na sua palavra. Devemos ouvir a palavra. Devemos caminhar pela palavra. Devemos nos orientar pela palavra. Terceiro, devemos louvar. Devemos adorar a Deus. No verso 18, então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todos Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Ei, querido, o louvor é uma arma de guerra, o louvor é uma arma de ataque, é uma arma de defesa. Josafá não enfrentou o inimigo com o exército, ele enfrentou o inimigo com o louvor, com a adoração. Foi a arma que Deus pôs nas suas mãos para ele vencer aquela guerra. O povo não tinha que pelejar, o povo tinha que louvar, o povo tinha que adorar. Deus guerreia as nossas guerras quando nós nos prostramos para adorar e nos levantamos para louvar a Ele. Verso 19: e dispuseram-se os levitas para louvarem ao Senhor, Deus de Israel, em alta voz e sobremaneira. O louvor é um ato de fé, é confiança inabalável no Deus que age, no Deus que opera. Talvez até aqui você tenha só se queixado, talvez até aqui você só tenha chorado, se lamentado pelos seus problemas, pelas suas lutas, pelas suas crises. Mas eu quero dizer uma coisa para você: louve a Deus nas provações, louve a Deus pela sua família, louve a Deus pelo seu trabalho. A Bíblia ensina que nós devemos dar graça em tudo. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos um homem chamado Jó, um homem que perdeu 10 filhos e todos os seus bens, e até mesmo sua saúde, e mesmo assim ele adorou ao Senhor. Jó capítulo 1, verso 21: nu saí do ventre da minha mãe e nu partirei, o Senhor Deus, o Senhor levou, louvado seja o nome do Senhor. Você já imaginou? Ele perdeu 10 filhos numa tacada só, ele perdeu todos os bens, ele perdeu a saúde, e mesmo assim ele se prostrou diante do Senhor e o adorou. Nós precisamos adorar a Deus, querido, mas não é somente nos momentos bons, no momento em que a gente recebe bênção, no momento em que nós estamos felizes, no momento em que a gente está em alta. Não, nós temos que adorar e louvar ao Senhor em todos os momentos, em todas as situações, em todas as circunstâncias. Não espere brotar do céu um arco-íris para você louvar a Deus. Louve a Deus mesmo em meio a essa tempestade que você está vivendo, e Ele vai transformar essa tempestade numa bonança. Sabe, não espere
Esse vale acabar, esse vale que você está atravessando para louvar a Deus, louva a Deus agora, nesse vale mesmo, e Ele vai transformar esse vale numa planície fértil. O povo de Deus não esperou os muros de Jericó caírem para louvarem ao Senhor. Eles louvaram a Deus e as muralhas caíram. Louve a Deus, querido. Está difícil aí? Louve a Deus. Tem um louvor que a gente canta, né? Está difícil, louve a Deus, adore a Deus. Eu não quero dizer que é fácil, não, porque tem situação que a gente não consegue nem orar. Que dirá adorar, que dirá louvar a Deus. Tem situações que nós ficamos aqui como Josafá, sem saber o que fazer e sem ter ânimo para fazer nada, mas se esforce um pouquinho. Louve a Deus, adore a Deus, busque o Senhor, e com toda certeza Ele vai reverter essa causa, Ele vai te dar vitória nessa luta. Esse cerco vai ter fim, você vai encontrar uma saída. E eu quero concluir essa mensagem dizendo para você: o que fazer quando não se sabe o que fazer? Quando não sabemos o que fazer, precisamos buscar a Deus em oração. Precisamos orar, precisamos jejuar, precisamos clamar, precisamos ler a palavra, precisamos crer nessa palavra, precisamos viver essa palavra, precisamos caminhar por essa palavra, precisamos louvar, precisamos adorar a Deus, e a vitória virá. Amém, querido? Eu quero convidar vocês a colocar de pé, eu quero orar por você nessa noite, eu quero ligar essa palavra sobre a sua vida. Eu quero dizer para você que, independente do cerco que você está vivendo, independente das lutas, das circunstâncias, o Senhor pelejará por ti. Ele vai pelejar por ti e vai te dar vitória. Eu acho incrível. O nosso Deus é um Deus tremendo. Ninguém tem que lutar. Você não vai ter que lutar. Se você seguir a orientação de Deus, você não vai ter que lutar. É só preciso orar. É só preciso se colocar na presença de Deus. É só preciso buscar a orientação de Deus na palavra. Sabe, caminhar por essa palavra. Você não vai ter que lutar. Você não vai ter esforço nenhum. É só se prostrar diante de Deus. Essa é a palavra de Deus no meu coração e no seu coração. Sabe, não se preocupe. Sabe, não se preocupe. A luta está grande. O cerco está se fechando. Você não encontra uma saída, você não sabe o que fazer, corra para o Senhor. Admita como Josafá admitiu: Senhor, não há força em nós, nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos no Senhor. A nossa esperança está no Senhor, a nossa confiança está no Senhor. Nós cremos, sabemos que a nossa vitória vem do Senhor. Amém, querido? Feche seus olhos. Senhor Deus, nós te louvamos, nós agradecemos o seu nome. Nós te adoramos nessa noite, porque nós sabemos que tu és o mesmo Deus que pelejou em favor de Josafá e do povo de Israel nessa situação aqui, Senhor. O Senhor é o Deus que não permitiu que eles pegassem nem armas. O Senhor pelejou por eles, o Senhor deu vitória a eles, o Senhor reverteu o cativeiro desse povo, Senhor. Mas nessa noite eu quero, Senhor, orar pelo meu irmão, pela minha irmã, por essa família que porventura está aqui nessa noite, que também está vivendo um ser, que também está vivendo uma luta muito grande e que não sabe o que fazer, e que não vê uma saída, e que não encontra uma solução. Eu quero clamar ao Senhor, Pai. Oh Deus, venha pelejar a peleja desse homem, dessa mulher. Oh Senhor, entra nessa causa, entra, Senhor, nessa crise. Oh Deus, toma a frente dessa luta, Senhor. Desbarata os inimigos, da mesma forma que o Senhor fez com os inimigos de Josafá, Senhor. Oh Deus, que assim seja, que assim se faça com a tua igreja, com o teu povo, Pai. Eu ligo essa palavra no céu, tua palavra diz que tudo ligado na terra será ligado no céu, Pai. E que assim seja, que assim aconteça, para a honra e para a glória do teu nome, em nome de Jesus.